Olá, eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a viver de neuropsicopedagogia, começar os seus atendimentos. Sim, porque parece que ela não existe, que não existe neuropsicopedagogia, que não precisa, que é tudo psicopedagogia. A psicopedagogia existe, é importante, deve ser respeitada, mas a neuropsicopedagogia também deve ser respeitada. Vamos lá, gente, vamos lá então. Vamos para o código de ética? Falamos um pouquinho do contexto histórico, então não tem como a gente comparar uma ciência, um campo de atuação, né, que está aí há 50 anos e comparar com um que tem 13 anos, tá bom? Isso é uma comparação ilógica, surreal, né? Bom, falando nisso, a gente tem aqui, ó, o código de ética, então, da psicopedagogia. Vamos colocar a psicopedagogia. Quem tiver o seu código aí com você, senão vocês podem pegar depois, tá bom? Mas anota os artigos que eu vou falar, porque aqui também tem outra coisa, gente. Quem é novo aqui no canal, tá perdido aí, não me conhece, tarará. Aqui, vocês não devem nunca acreditar no que eu falo, hein? Vocês têm que tirar a prova real de tudo. E a prova real é tendo os documentos aí, pelo menos salva aí no seu celular, salva no seu computador, um lugar fácil para você acessar, tá bom? Se você é psicopedagogo, salva o teu código de ética, porque você precisa conhecer de cabo a rabo aí, ipsis literis, teu código de ética, tá bom? Vamos lá pro código de ética da psicopedagogia. Então, ele já começa com a conceituação. Então, o primeiro item que nós vamos comparar para saber se são iguais ou são diferentes é o conceito de neuropsicopedagogia com o conceito de psicopedagogia. Então, corre para o código de ética, artigo 1º, e eu faço questão de ler para vocês para que não surja nenhuma interpretação da minha parte, tá? Então, eu vou ler ipsis literis o que está aqui no artigo 1º, tá bom? Então, a psicopedagogia é um campo de conhecimento e ação interdisciplinar em educação e saúde, com diferentes sujeitos e sistemas, quer sejam pessoas, grupos, instituições e comunidade. Ocupa-se do processo de aprendizagem, considerando os sujeitos e sistemas, a família, a escola, a sociedade e o contexto social, histórico e cultural. Utiliza instrumentos e procedimentos próprios, fundamentados em referenciais teóricos distintos, que convergem para o entendimento dos sujeitos, sistemas que aprendem e sua forma de aprender. Gente, esse é o conceito, o cerne, esse é o cerne da psicopedagogia, tá? Você podia esquecer tudo, pode esquecer tudo, mas você não pode esquecer o cerne da psicopedagogia. E ela é muito clara em dizer que a psicopedagogia é um campo de conhecimento e ação interdisciplinar na educação, em educação e saúde. Por quê? Porque está dizendo que ela vai ter ação interdisciplinar nos meios, né, científicos da educação e da saúde para entender, né, diferentes sujeitos e sistemas. Então, veja como ela não é focada apenas no sujeito. Ela é focada no sujeito e nos sistemas que envolvem esse sujeito. Mas, Karen, quais são os sistemas que envolvem os sujeitos? Aí ela conta aqui pra gente. Quer sejam pessoas individuais, quer sejam grupos, quer sejam instituições, quer sejam comunidades, né? Então, todos estes sistemas que estão junto com o sujeito vão ser estudados, vão ser levados em consideração dentro da psicopedagogia. Então, a psicopedagogia, ela vai entender o problema do João, mas ela vai entender a família do João, ela vai entender a escola do João, a igreja do João, a cidade, o bairro do João, o time que o João torce, qual é o contexto que o João brinca, qual é o contexto que o João vai ter acesso à cultura, ao conhecimento. Isso é psicopedagogia, tá aqui no primeiro parágrafo do Código de Ética da Psicopedagogia. E ela continua nos dizendo o seguinte:
que ela vai, né, ocupar-se do processo de aprendizagem. Lembra que eu falei que a única coisa que as duas têm em comum é que as duas se ocupam do processo da aprendizagem? Então, mas ó, vamos ver a perspectiva, qual é a perspectiva, qual é o olhar psicopedagógico, qual é a vertente da psicopedagogia em relação à aprendizagem, tá? Então, ela vai se ocupar do processo de aprendizagem considerando o quê? Os sujeitos, os sistemas, é o que eu acabei de falar, a família, a escola, a sociedade, o contexto social, o contexto histórico e o contexto cultural. Não está escrito em palavras aqui, mas o contexto econômico-financeiro também, porque ele está dentro do contexto social, tá bom? Mas eu tô deixando bem claro para você entender que às vezes não tem a palavra aqui econômico, contexto econômico, mas ele tá dentro do contexto social. O contexto social é o nosso contexto econômico, é o nosso, né, contexto ali financeiro, como que eu tenho acesso à produção do conhecimento, como que eu tenho acesso à cultura, como que eu tenho acesso à educação, à saúde, tudo isso vai ser levado em conta pela psicopedagogia. Olha só que grandiosidade, olha só quanta preciosidade, quanta pérola dentro de um artigo do Código de Ética. Conta pra mim se você já tinha lido esse artigo, quero saber. Bom, e aí ele continua dizendo o seguinte, que utiliza instrumentos e procedimentos próprios. Então, a psicopedagogia, ela vai ter os seus instrumentos e procedimentos próprios. Mas olha o que ela fala aqui. Fundamentados em referenciais teóricos distintos. Fundamentados em referenciais teóricos que não são só com a palavra psicopedagogia. Eles são referenciais teóricos distintos. Que vão fazer o quê? Que convergem. O que é convergir? É todo mundo vai para o mesmo ponto. Qual que é o ponto em comum? A aprendizagem. Que convergem para o entendimento do sujeito, dos sistemas que eles aprendem e da sua própria forma de aprender. Então, olha só, gente, o que é a psicopedagogia. A psicopedagogia, ela se ocupa do processo de aprendizagem, mas ela vai levar em consideração o sujeito, seus sistemas, seu aspecto histórico, cultural, a família, a escola e todo o arcabouço teórico de estudo e pesquisa que leve a esse entendimento. Então, como Jorge Visca criou, e eu falei para vocês, Jorge Visca fala o seguinte, ele está embasado ali na psicologia social. O que é a psicologia social que não entender o sujeito e os seus sistemas e as suas relações sociais e as suas relações econômicas e as suas relações culturais? Então, isso é a psicologia social, é entender esse sujeito dentro desses sistemas. Aí ele fala também aqui da psicologia genética, né, da epistemologia genética de Piaget. Então, o que é a psicologia de Piaget, a epistemologia genética de Piaget? Faz parte da psicologia cognitiva e ela vai entender o sujeito num aspecto orgânico nos seus desenvolvimentos, nos marcos dos desenvolvimentos, tá bom? E vai ter também, o que mais? A psicanálise, porque a psicanálise ela vai entender o sujeito com as suas subjetividades, com o seu inconsciente, né? Quem já estudou psicanálise sabe, a gente vai ver aquilo que está escondido, que não está sendo mostrado, que está no inconsciente, tá? Então, isso é psicopedagogia, tá? Psicopedagogia. Mais uma vez, Código de Ética da Psicopedagogia, artigo 1º, você encontra o Código de Ética no site da Associação Brasileira de Psicopedagogia, que é a ABPP, tá bom? Na aba Documentos vai ter o Código de Ética, está disponível lá, tá bom? Eu vou colocar o link da ABPP para vocês, tá bom? Tá? Então, nesse site você encontra o Código de Ética da Psicopedagogia. Então, aspecto conceito. Ficou claro o conceito?
conceito da psicopedagogia que está no Código de Ética da Psicopedagogia. Não foi a Karen que inventou, não foi a Karen que escreveu para trazer na live, eu não tirei das vozes misteriosas da minha cabeça, tá bom? Eu trouxe aqui do Código de Ética da Psicopedagogia, tá bom? Agora a gente vai para o Código de Ética da Neuropsicopedagogia. Esse código aqui você encontra na Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, SBNPP. Deixa eu também pôr o link aqui, SBNPP. Hoje eu vou fazer uma divulgação aí para as associações, para as sociedades, mas vale a pena, né, gente? A gente não pode diminuir essas profissões que já estão passando aí tanta dificuldade, né, esses profissionais. Enfim, ai que delícia, gente. Vamos lá. Ó, SBNPP, o Código de Ética da Neuropsicopedagogia. E aí a gente vai aqui, ó. Vocês vão entrar no Código de Ética. Ele vai ter a primeira parte, é uma resolução. São 2 páginas, tá? Aí vem o sumário, aí a gente entra no código. E o nosso conceito... Gente, só quero fazer um parágrafo para vocês, para mostrar por que o Código de Ética da Neuropsicopedagogia, a gente tem muito mais informações do que o da Psicopedagogia. O Código de Ética da Psicopedagogia é isso aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 páginas, tá? Enquanto que o da Neuropsicopedagogia tem 25 páginas. Tá? É muito mais estruturado, mas isso é questão do conselho, tá bom? Do conselho da associação, tá bom? Mas aqui a gente tem muito mais detalhe da profissão do neuropsicopedagogo, tá bom? A gente tem aí muito mais detalhe, por isso que a gente precisa conhecer o Código de Ética. Artigo 10, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, deixa eu ver. Ó, artigo 10, tá? A gente tem o conceito, então vamos pro conceito agora da neuropsicopedagogia? Então, mesma coisa, gente, eu vou ler inteiro, depois a gente volta quebrando pedaço por pedaço, e aí eu vou fazendo um paralelo das duas, tá bom? Porque é assim que a gente faz comparação, gente. É assim que a gente mostra se uma coisa é igual a outra ou não. Não é simplesmente falando, não tem diferença nenhuma. Isso é raso, né, gente? Vamos lá. Artigo 10, vamos falar aqui. A neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar. Eu até sei de cor, mas eu vou ler, gente. Fundamentada nos conhecimentos da neurociências aplicada à educação, com interfaces da pedagogia e da psicologia cognitiva, que tem como objeto formal de estudo a relação entre o funcionamento do sistema nervoso e a aprendizagem humana, numa perspectiva de reintegração pessoal, social e educacional. Bom, olha só a diferença. Então, vamos frase por frase, depois a gente faz os contrapontos, tá bom? Então, a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência transdisciplinar. O que é transdisciplinar? Pensa esse sufixo trans, que é de transbordar, tá? Que é de transcender. A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência transdisciplinar. Então, ela surgiu, ela transbordou, ela transcendeu da relação de 3 grandes ciências. Neurociências aplicada à educação, pedagogia e psicologia cognitiva, tá? Quando essas 3 ciências se juntaram, quando foi encontrado um ponto em comum, que primeiro se transformou em algo interdisciplinar, mas ele passou o ponto da interdisciplinaridade, ele transbordou em algo novo, um conceito novo, uma ciência, um campo de atuação novos. Nós dizemos que é uma ciência transdisciplinar, ela transcende as suas bases, porque ela vai ter momentos que ela vai articular com as suas bases, mas ela é uma ciência independente, ela é uma ciência nova. Se você pegar um copo e encher de água, né, e falar assim, quanto de água tem dentro do copo? E o copo ele tem 270 ml. Então você vai enchendo, e você coloca esse copo dentro de uma bacia, tá? E você vai enchendo o copo, 270 ml, você vai enchendo com 500 ml de água. O que vai acontecer?
A água, ela vai sair para fora do copo, ela vai transbordar, ela vai ficar na bacia, ela não vai mais ficar no copo. E o que acontece? Se eu perguntar para você, eu tinha 500 ml de água, eu coloquei tudo dentro do copo, eu não coloquei dentro da bacia, eu coloquei dentro do copo. Quantos ml de água vão ficar no copo? 270, que é a capacidade máxima. Aquilo que transbordou, aquilo que transcendeu, já não é mais a água do copo. Já é uma outra água, já é a água que está fora do copo, a água que está dentro da bacia, embora ela tenha sido colocada dentro do copo, tá? Então, transdisciplinar é isso. É você ter as ciências, mas você ter uma fusão delas tão juntas que elas transbordam e constroem algo novo, tá? Cria-se algo novo que está, sim, relacionada com as suas bases, porque a água não deixa de ser água, mas ela não é a ciência em si. A neuropsicopedagogia não é neurociências. A neuropsicopedagogia não é pedagogia. A neuropsicopedagogia não é psicologia cognitiva. Ela tem como esses eixos norteadores, as bases fundamentadoras, e ela é nova, é independente, surge novo, tá? Isso é transdisciplinar, tá bom? Então, assim, gente, a neuropsicopedagogia, ela vai ser uma ciência nova. Vamos voltar lá no Código de Ética da Psicopedagogia, onde a gente lê na primeira frase, e eu vou ler para vocês para ver que não tem interpretação minha. Tá escrito, quem estiver acompanhando, tá escrito. A psicopedagogia é um campo de conhecimento e ação interdisciplinar em educação e saúde. A neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar fundamentada nos conhecimentos da neurociências aplicada à educação, com interfaces da pedagogia e da psicologia cognitiva. Quando eu falo educação e saúde, eu estou falando genérico. Educação é algo genérico, saúde é algo genérico. A psicopedagogia é genérica no sentido que ela abraça mais coisas. Ela abraça mais coisas, ela é lato, ela é grande, ela é genérica. Não no sentido pejorativo de genérico, tá? De genérico de grande, de amplo, de educação ser ampla, saúde ser amplo. Quando eu venho para a neuropsicopedagogia, ela não é mais um campo de conhecimento e ação. Ela é uma ciência. E ciência é específica. Ela é uma ciência fundamentada na neurociências aplicada à educação. Não é na saúde, na pedagogia, não é na educação, na psicologia cognitiva, não é na psicologia total. Ela é uma área específica. Ela é específica, tá? Então, a gente tem aqui essas duas questões, tá? Primeiro, então, a parte do que ela é. E aí, muita gente vai falar pra mim, Karen, mas então é só a Associação Brasileira mudar a psicopedagogia e colocar como ciência? Tirar esse campo de conhecimento e ação? Não, porque aí a gente vai usar o terceiro documento que eu falei pra vocês, que é essa resolução aqui, ó, gente. Resolução do Conselho Federal de Psicologia, resolução número 14 do ano 2000, 1400, que ela vai instituir dentro da psicologia as suas especialidades. Então, o que faz parte da psicologia? Lembra que a psicologia, sim, é uma ciência. Ela é uma ciência, né, grande, bem ampla, tem várias microciências dentro dela, várias micro-áreas e teorias de estudo dentro dela, mas ela é uma ciência ampla. E aí a gente tem aqui algumas especialidades da psicologia, que surgem na psicologia, fazem parte do arcabouço da psicologia. E dentre elas, aqui no artigo 3º, tá grifado para vocês, as especialidades a serem concedidas para o psicólogo, tá aqui, ó, psicopedagogia. Então, ela é uma parte, só para vocês terem uma ideia, então vocês podem anotar aí, é a resolução do Conselho Federal de Psicologia número 14/00, que é de 20 de dezembro do ano 2000. Por que a psicopedagogia não é uma ciência?
Porque ela faz parte da ciência psicologia. Por que faz mais de 10 anos, eu acho que uns 10 anos, que está tramitando no Congresso Nacional a pauta da matéria legislativa para a psicopedagogia ser regulamentada e não consegue? Porque o Conselho Federal de Psicologia, ele tem o poder sobre a psicopedagogia e não deixa a psicopedagogia ser independente da psicologia, tá? Então, olha só, gente, a psicopedagogia é uma especialidade da psicologia. Hoje você pode ter acesso a essa titulação por meio de graduação, por meio de pós-graduação, mas ela não é uma ciência. Ela é uma especialidade, ela é como aqui diz no Código de Ética, ela é um campo de conhecimento e ação interdisciplinar em educação e saúde. E por que saúde? Porque a psicologia faz parte da área da saúde. E por que educação? Porque a pedagogia faz parte da educação, tá? Então, vamos voltar para a neuropsicopedagogia, né? Então, a gente viu ali as bases e tem como objeto formal de estudo, olha só, qual é o objeto formal de estudo da neuropsicopedagogia? A relação entre o funcionamento do sistema nervoso e a aprendizagem humana. Este é o objeto. Lembra que eu falei que as duas tinham uma coisa em comum, que era a aprendizagem? Mas olha como a gente olha essa aprendizagem. A neuropsicopedagogia vai entender essa aprendizagem na perspectiva do funcionamento do sistema nervoso, tá? Então, essa relação entre o sistema nervoso e a aprendizagem, que é o objeto de estudo da neuropsicopedagogia. E aí a gente pode fazer uma recapitulação lá na psicopedagogia, que vai falar assim, ó, que ocupa-se do processo de aprendizagem considerando sujeitos, sistemas, família, escola, sociedade, contexto social, histórico e cultural. Entende a diferença? Enquanto que a psicopedagogia, ela vai observar o sujeito, todos os seus sistemas em volta, todos os contextos nos quais ele está inserido, a neuropsicopedagogia vai olhar o sujeito e o seu desenvolvimento orgânico, e o seu sistema nervoso, e as suas funções cognitivas, e as suas habilidades básicas, requisitos, pré-requisitos da aprendizagem. A gente vai olhar o sujeito para dentro, de dentro para fora, na base orgânica, na base do sistema nervoso. E a psicopedagogia, ela vai olhar o sujeito dos seus sistemas para dentro, dos contextos no que ele está inserido, das bases que ele está contextualizado. Então, eu brinco, até uma maneira fácil que eu falo para os meus alunos, é que a neuropsicopedagogia vai pegar a aprendizagem do sujeito de dentro para fora. E a psicopedagogia vai analisar a aprendizagem do sujeito de fora para dentro, tá? De fora para dentro. Então, assim, gente. Bom, vamos pro próximo tópico, então. Daí a gente viu que é para aprendizagem humana e tudo mais, aqui é o ponto em comum deles, tá bom? E porque esse é o primeiro tópico do meu quadro de comparações, tá bom? Vamos pro segundo tópico, então? Vamos, né, gente? Vamos pro segundo tópico? Segundo tópico, então, aqui a gente tem a titulação. Então, quem pode ser psicopedagogo? Quem pode ser neuropsicopedagogo? Vamos para a psicopedagogia. Então, o psicopedagogo, vamos lá. Onde que ele vai estar? Deixa eu procurar aqui, gente, achei. No artigo 5º, que é o capítulo 2º aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Deixa eu voltar aqui para eu enxergar o YouTube. Aqui, ó. Capítulo da formação, tá? Esse aqui, ó, da ABPP, vocês podem ver aqui, ó, tá bem grande o símbolo deles, tá bom? Eu tiro direto, eu não gosto de ter compilado pra mim, pra que vocês vejam que eu não tô alterando nada, tá? Eu só imprimi dos sites aqui pra vocês, inclusive imprimi hoje. Ó, capítulo da formação, artigo 5º, e a gente tem ele aqui no comecinho, tá? A formação do psicopedagogo. Quem é psicopedagogo nesse Brasil? Ela se dá em curso de
graduação e ou em curso de pós-graduação em psicopedagogia, ministrado em instituições de educação superior devidamente reconhecidas e autorizadas por órgãos competentes de acordo com a legislação em vigor. E aqui eu já quero quebrar um paradigma muito grande que muitos profissionais da psicopedagogia me procuram, gente. Sim, muitos profissionais da psicopedagogia me procuram para tirar essa dúvida e saber, Karen, eu fiz psicopedagogia, então falando que eu não posso atuar com área clínica, com área institucional, porque eu não tenho psicopedagogia clínica, eu não tenho psicopedagogia institucional. E aí a gente tem aqui bem claro no Código de Ética que a formação é psicopedagogo, é psicopedagogia. O restante é complementação de formação. Então, não importa se você tem uma pós-graduação em psicopedagogia, ou não importa se você tem uma graduação em psicopedagogia, você é psicopedagogo. Você pode atuar com todas as demandas psicopedagógicas, clínica, institucional, o que for escolar, de gestão, sala de recursos, enfim, tudo, tá bom? Porque a psicopedagogia, ela é uma formação única, ela não tem divisões para campo de atuação, tá? O Código de Ética não traz isso como divisor. Quem está dividindo aí são as pessoas, são as faculdades, e eles não têm competência para isso, tá bom? A atuação é psicopedagogo. Você fez psicopedagogia, você é psicopedagogo, você pode atuar com qualquer demanda, tá aqui no Código de Ética. Mas o psicopedagogo tem que ser quem? Quem faz pós-graduação em psicopedagogia ou graduação em psicopedagogia. A gente já tem uma graduação, tem faculdades que têm graduação em psicopedagogia, então você fez aí ou a graduação ou a pós-graduação, você é um psicopedagogo, tá bom? Uma psicopedagoga. Vamos para a formação da neuro? Deixa eu só achar aqui, porque esse Código de Ética daí já é maior, né, gente? Vamos lá. Nós já vamos achar aqui. Aqui, ó. Aí, da neuro, vamos lá. Artigo... Opa, pra cá. Artigo 33. Tá bem ruinzinho, gente, mas é porque não tá focando direito, tá bom? Mas é artigo 33 do Código de Ética da Neuropsicopedagogia. Vamos lá? Estarão habilitados para as atividades da neuropsicopedagogia os profissionais pós-graduados em neuropsicopedagogia clínica e ou institucional, especialização lato sensu, de acordo com o recomendado no que se refere ao capítulo 5 deste código, levando em consideração o parágrafo único, tá? Então, assim, o que está dizendo aqui? Que o profissional, para ser neuropsicopedagogo, precisa de uma pós em neuropsicopedagogia. Ah, mas Karen, eu tenho pós em psicopedagogia e fiz uma leitura, um curso de extensão em neurociências, eu não posso ser neuropsicopedagogo? Ah, Karen, eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia e fiz outra em neuropedagogia, posso ser neuropsicopedagogo? Karen, eu tenho psicopedagogia e fiz neurociências, posso ser? Não, você precisa fazer neuropsicopedagogia, tá? Neuropsicopedagogia, pós-graduação, lato sensu. Tá? E agora eu vou entrar num cerne aqui. Bom, eu vou entrar daqui a pouco. Vamos pro meu quadro, depois eu vou pegar a tal da postagem cabulosa lá, tá bom? Eu vou pegar item por item da postagem. Vamos lá. Então, ficou claro? Quem pode ser psicopedagogo? Quem tem graduação ou pós-graduação em psicopedagogia. Quem pode ser neuropsicopedagogo? Quem tem pós-graduação em neuropsicopedagogia. Simples assim. Simples assim, tá bom? Logo, se a neuropsicopedagogia fosse a mesma coisa que psicopedagogia ou fosse upgrade da psicopedagogia, não precisava ser distinto. O psicopedagogo ia ter a autonomia de ser neuropsicopedagogo se ele quisesse. E não pode, tá bom? Tem que fazer a pós de cada uma. Bom, vamos lá. Vamos ver o quadro aqui, vamos lá. Atuação, vamos para a atuação do profissional, tá? Vamos para a psicopedagogia, vamos lá, psicopedagogia, a atuação do profissional, tá no artigo 3, olha lá, artigo 3º aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. A atividade psicopedagógica tem como objetivos,
tá? Qual que é a atuação do profissional da psicopedagogia? Propor ações frente ao processo de aprendizagem e suas dificuldades. Ó, então, uma ação psicopedagógica é propor ações. Por que ele vai propor ações? Porque lembra que ele vai trabalhar não só com o sujeito, ele vai trabalhar com os sistemas. Então é competência sim da psicopedagogia propor ações para a escola, propor ações para a família, propor ações para o contexto no qual aquele sujeito está inserido, que leve à aprendizagem, né? Ou que tenha ali como foco a dificuldade de aprendizagem, né? Enfim, todas essas questões. Outra ação, né, da atividade psicopedagógica, contribuir para o processo de inclusão escolar e social. Quando eu falo para vocês que a psicopedagogia tem um caráter de educação especial e inclusiva, e vocês não me acreditam, eu tô dizendo isso, gente. Não é porque eu acho, não é porque eu acreditei, não é porque as vozes malucas da minha cabeça me falaram, mas é porque tá aqui como uma atividade psicopedagógica. Então, contribuir para processos de inclusão escolar e social. Veja como a psicopedagogia, ela tem esse caráter de entender os sistemas. Ela vai buscar as problemáticas da aprendizagem nos contextos de fora para dentro. Por isso que ela vai promover ações em relação à aprendizagem. Por isso que ela vai promover ações de inclusão social ou inclusão escolar, tá bom? Então é caráter da psicopedagogia. Vamos lá, mais um caráter aqui da psicopedagogia, atividade psicopedagógica. Realizar pesquisa científica no campo da psicopedagogia. Isso aí, gente, vai bater, vai ser igual também, tá? Mas cuidado, não é porque as duas vão realizar pesquisa que as duas são iguais, tá? Cada uma vai realizar pesquisa no seu campo de atuação, tá bom? Agora eu fui um pouquinho irônica, vamos lá. Mediar, olha só essa, gente. Mediar as relações interpessoais nos processos de aprendizagem com vistas à prevenção de dificuldades. Então, eles vão agir como mediador destes processos, né, de aprendizagem de maneira interpessoal. O que é interpessoal? É nos grupos, de maneira coletiva, nos contextos. Com vistas a quê? A prevenir as dificuldades ou também com vistas na resolução de conflitos. Então, quando você tem um conflito, por exemplo, um paciente ali está com um conflito que ele não consegue aprender, mas porque ele está com um conflito familiar, porque ele está com um conflito com a escola nova, que ele entrou numa escola nova, não se adapta, ele mudou de bairro, ou ele teve um problema na família, ou ele está passando por um luto, por um bullying, por alguma coisa assim, gente. A psicopedagogia é quem vai trazer essa mediação entre o sujeito e o contexto para resolver esses conflitos. Perceberam? Agora, vamos para a atuação do neuropsicopedagogo. Vamos lá. Vamos lá. A gente falou do terceiro. Deixa eu ver aqui. Antes aqui. Artigo 30 e artigo 31 vão falar das competências do neuropsicopedagogo clínico e do neuropsicopedagogo institucional de maneira separada. Por quê? Porque na neuropsicopedagogia, diferente da psicopedagogia, a gente tem dois campos de atuação, tá? Existe um CBO para o neuropsicopedagogo clínico, um CBO para o neuropsicopedagogo institucional, enquanto que a psicopedagogia tem um CBO para o psicopedagogo. Tá? Então, mas eu vou trazer para vocês, para não ficar tão muito extensa essa live, eu vou trazer a partir do 31, do artigo 31, que é a competência do neuropsicopedagogo clínico. E aí eu vou explicar para vocês a diferença entre o clínico e o institucional, tá bom? O clínico, ele vai trabalhar de maneira individual. O institucional, ele vai trabalhar de maneira coletiva, com os sujeitos em relação à aprendizagem, tá? A diferença é que o institucional, ele não vai fazer avaliação clínica. Ele tem um momento de triagem, mas ele vai trabalhar sempre de maneira coletiva, tá bom? E o neuropsicopedagogo
clínico vai trabalhar de maneira individualizada, ele vai realizar avaliação, intervenção, mas todo o restante que ele vai realizar é a mesma competência do institucional, exceto a avaliação, que é competência exclusiva para a área clínica, tá bom? Faz parte do protocolo da neuropsicopedagogia. Então eu vou fazer daqui porque é o mais extenso, tá bom? Que vai complementar, ele vai contemplar a avaliação, vai contemplar a intervenção, tá bom? Então, ó, aqui. Ao neuropsicopedagogo, então, a atuação, né? Entende-se que sua atuação vai estar aqui, ó. Artigo 31 vai estar no parágrafo 2º. A partir do 2º parágrafo, daí vai ter aqui, ó, todos esses incisos. 1º, 2º, 3º, 4º, e tem mais incisos pra cá. E eu vou ler um por um pra vocês, tá? Então, a atuação, vamos lá. Parágrafo 2º, entende-se que sua atuação, inclusive tem um erro de português aqui, gente, tem um erro de digitação, na verdade, que tá tudo junto, entende-se que sua atuação na área clínica pode atender o aspecto multiprofissional de acordo com o espaço no qual o neuropsicopedagogo está inserido e deve contemplar. Então, quais são os incisos da atividade neuropsicopedagógica? Observação, identificação e análise dos ambientes sociais no qual está inserido a pessoa atendida, focando nas questões relacionadas à aprendizagem, ao desenvolvimento humano nas áreas motoras, cognitivas, comportamentais, tá? Então, assim, o que eles estão trazendo aqui? Que a gente vai focar no sujeito, no seu desenvolvimento das funções cognitivas, tá? Então, é observação, identificação e análise desses ambientes, tá? No qual ele está inserido ali. Para entender o que é a área cognitiva, o que é a área comportamental. A avaliação, inciso 2º, avaliação, intervenção e acompanhamento do indivíduo com dificuldade de aprendizagem, transtornos, síndromes ou outras habilidades que causam prejuízo na aprendizagem escolar e social através de um plano de intervenção específico que prevê sessões contínuas de atendimento, tá? Inciso 3º, criação de estratégias que viabilizem o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem do paciente, tá? Quem esses dias estava num debate comigo falando que paciente, não gosta de usar paciente, não gosta não sei o que paciente. Gente, o próprio SBNPP trata como paciente, tá bom? Então aqui, ó, paciente. Inciso 4º, utilização de protocolos e instrumentos de avaliação e intervenção devidamente validados e abertos para o uso da neuropsicopedagogia. Inciso 5º, elaboração de relatórios de avaliação neuropsicopedagógica clínica, bem como participação em relatórios multiprofissionais. 6º, encaminhamentos a outros profissionais, quando for o caso de outra área de atuação ou especialização, né, para estar frente com esse paciente. Então, vocês viram aqui que a neuropsicopedagogia, ela vai identificar, observar, avaliar, intervir, acompanhar o sujeito nos aspectos neurobiológicos da aprendizagem, diferente de identificar o sujeito nos seus contextos em que ele está inserido. Então, aqui está a maior diferença entre a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia, tá? Tô afiada mesmo, porque eu sou afiada, gente, porque eu respiro neuropsicopedagogia, eu estudo bases da neuropsicopedagogia há pelo menos aí, deixa eu ver, só da neuropsicopedagogia uns 5, 7 anos, tá? Mas eu estudo campos da educação há mais de 15 anos, tá? Deixa eu ver, eu entrei na faculdade com 20, eu tô com 36, gente. Eu estudo desde os meus 20 anos de idade, tá bom? Eu atuo com educação desde que eu nasci, praticamente. Minha mãe é professora, eu atuo com educação dentro da escola, trabalhava com reforço contraturno, ajudando na escola como voluntária desde os meus 9 anos de idade. Então, a educação simplesmente ela é parte da minha vida, ela é intrínseca comigo. Então, não é que eu tô não é que eu tô afiada, mas eu sou afiada quando se trata de educação, quando se trata da minha competência. Se eu não souber a minha competência, quem vai saber? Se eu não souber o que eu vim fazer nessa terra, a minha missão, né, enquanto profissional, porque o profissional estuda, às vezes a gente não sabe o que vai fazer na terra, né, é muito filosófico esse termo, mas se eu não souber a minha missão profissional, quem é que vai saber? Pra gente refutar um por um, né, que eu falei que a gente ia refutar um por um. Vamos lá.
Não vou mostrar pra vocês, tá? Mas eu vou vir aqui página por página. Quem quiser vai lá, acompanha. Que ela fala o seguinte. Vamos lá. Me deu um calor, gente. Vamos lá. Que ela fala o seguinte. Qual a diferença do psicopedagogo para o neuropsicopedagogo? Arrasta para o lado. Arrastei. Nenhuma. Só que, gente, vocês já podem ver que aqui tá errado, tá? Aqui tá errado, certo? Quem concorda que tem diferença? A gente viu aqui, a gente provou por A mais B que tem muita diferença, tá? Aí ela fala assim, avaliação. O psicopedagogo utiliza recursos qualitativos e quantitativos. O neuropsicopedagogo utiliza recursos qualitativos e quantitativos. O médico utiliza recursos qualitativos e quantitativos. O nutricionista utiliza recursos qualitativos e quantitativos. O psicólogo utiliza recursos qualitativos e quantitativos. O neuropsicólogo. E, gente, eu posso falar uma lista. O psicomotricista, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o aplicador de aba, o analista do comportamento, o psicanalista. Todos vão utilizar instrumentos quantitativos e qualitativos. Isso não quer dizer que as profissões são todas iguais. Cada uma tem a sua, pelo amor de God. Vamos lá. Outro, avaliação, né? Faz anamnese. Psicopedagogo faz anamnese. Neuropsicopedagogo faz anamnese. Vamos listar de novo. O médico faz anamnese. O nutricionista. Você vai no nutricionista, tô precisando. Me indica. Mas o nutricionista faz anamnese. Ele é neuropsicopedagogo. Ele é psicopedagogo. Entende por que eu falei que isso é raso, gente? Por que isso é raso? Visita técnica à escola, né? Os dois fazem. Tá bom. O posto de saúde também faz visita técnica à escola. Ele é neuropsicopedagogo? O conselho tutelar faz visita técnica à escola. Ele é neuropsicopedagogo? O sindicato dos professores faz visita técnica à escola. Eles são neuropsicopedagogos e psicopedagogos? Não, gente, não. Cada um tem o seu olhar. Quando você não conhece a sua formação e não conhece a formação dos outros, você pode até achar que é a mesma coisa, mas não é. Não tem o mesmo objetivo, tá? Aí o último aqui, escreve relatórios quanti e quali. Tem até preguiça de escrever quantitativo e qualitativo, né? Que os dois fazem relatórios. Sim, a professora na escola também faz relatório. E aí, é psicopedagoga e neuropsicopedagoga? Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, o analista do comportamento, o psicólogo, o neuropsicólogo, eles são neuropsicopedagogos e psicopedagogos. Então, nivelar por coisa rasa traz mais confusão do que esclarecimento. É pior do que você dizer que são distintas. Para você dizer se uma coisa é parecida com a outra, é igual a outra, você tem que conhecer o cerne das duas. Você não pode sair na falácia. E uma pessoa que age dessa forma, comigo ela não tem credibilidade nenhuma. Não tem credibilidade nenhuma, tá bom? Vamos pro próximo item aqui. Vamos lá. Na intervenção, é igual psicopedagogia para neuropsicopedagogia. Porque a intervenção, o psicopedagogo utiliza jogos e recursos estruturados. A neuropsicopedagogo também utiliza jogos e recursos estruturados. O professor de educação física também utiliza jogos e recursos estruturados. A sala de recursos multifuncional também utiliza jogos e recursos estruturados. O reforço escolar utiliza jogos e recursos estruturados. O Supera Brain lá, que é aqueles negócio de desenvolvimento, ginástica cerebral, utiliza jogos e recursos estruturados. A professora na sala de aula utiliza jogos e recursos estruturados. O psicólogo infantil vai utilizar jogos e recursos estruturados. As dinâmicas que ocorrem nas empresas vão utilizar jogos e recursos estruturados. E é psicopedagogia e neuropsicopedagogia? É a mesma coisa? Não. Outro item da intervenção. Trabalha com estímulo de habilidades e funções cognitivas, né? Os dois fazem a mesma coisa. Eu falando com você, estou trabalhando com o estímulo das suas funções executivas e cognitivas. Por quê? Porque as funções cognitivas e executivas, elas são desenvolvidas desde que nós somos bebês, desde que nós nascemos, temos o primeiro estímulo. Nós estamos sendo estimulados de forma cognitiva e de funções executivas, porque isso faz com que a gente consiga sobreviver nesse mundo. As funções cognitivas, as funções executivas são que permitem que a gente realize todas as tarefas.
realize todas as tomadas de decisões, realize todas as atividades diárias, cotidianas, das mais simples às mais complexas. Olha que raso, gente, que raso isso. Me dá até um nervoso. Me dá um nervoso esse tipo de coisa. Avalia de forma processual. Óbvio que se você está aplicando alguma coisa, você tem um processo, você vai seguir esse processo. Professor, lá no primário, lá na educação básica, vai avaliar de forma processual. O professor do ensino fundamental 1 e 2 vai avaliar de forma processual. Teu professor na tua graduação, na tua pós-graduação, vai te avaliar de forma processual, porque a avaliação é um processo. Não tem como você dizer avaliação processual, porque a avaliação processual é redundância. Você está trabalhando um processo, você vai avaliar novamente esse processo. A avaliação em si, ela é um processo. Então, é vago, raso e redundante. E reavalia. Óbvio, né? Simples assim. Os dois fazem isso. O professor também faz. Enfim, gente, até o engenheiro que está fazendo uma obra, ele faz uma avaliação do projeto, ele faz uma reavaliação do projeto, né? Então, você reavaliar alguma coisa não está te dando o mérito de ser psicopedagogo ou neuropsicopedagogo. Não está dando o mérito do que está tudo igual, gente. Não dá o mérito de que é tudo igual, tá? Aí a pessoa continua no post. Essa briguinha de egos aumenta a fragilidade de uma categoria que luta por regulamentação há décadas. Gente, a neuropsicopedagogia não tem décadas para ela estar lutando. Ela tem apenas uma década, ela não tem décadas. As duas não são iguais. Ninguém está lutando por ego. Cada um aqui está trabalhando na sua atuação. Uma pessoa que faz um post como esse, né, despreparado, como esse, sim, tá numa briga de ego com alguém, só pode. Por quê? Porque o neuropsicopedagogo e o psicopedagogo não tem por que brigar de egos. Porque cada um tem a sua função, cada um tem o seu objetivo, cada um vai ter o seu trabalho. É a mesma coisa que você falar que um pediatra e um neuropediatra são iguais. Eles podem ter feito medicina, eles podem estar pensando ali na criança, mas o pediatra vai ser mais geral, o neuropediatra vai ser mais específico. Ou vamos falar em médico, né, de uma maneira geral, eles se formam na medicina, e aí você não pode dizer que um médico da área clínica geral é a mesma coisa que um cirurgião geral. Por quê? Porque são especificidades diferentes. Sabe, gente? Especificidades diferentes. Então, você não pode dizer que há uma briga de egos. Porque se há uma briga de egos, eu te garanto que não é do neuropsicopedagogo. Não parte do neuropsicopedagogo. Porque o neuropsicopedagogo, ele está lutando para ganhar o seu espaço. Ele está lutando para mostrar que a neuropsicopedagogia existe. Então, uma hashtag NeuroPP existe. Porque aparece que ela não existe. Que não existe neuropsicopedagogia. Que não precisa, que é tudo psicopedagogia. A psicopedagogia existe, é importante, deve ser respeitada, mas a neuropsicopedagogia também deve ser respeitada. E eu aqui nesse canal, eu tenho um orgulho de dizer que eu sou a líder de um movimento que quer colocar a neuropsicopedagogia em foco, que quer colocar a neuropsicopedagogia na pauta. Então eu não admito desrespeito com esta profissão. Eu não admito desrespeito com este profissional. E a neuropsicopedagogia existe sim, tá? Aí ela continua aqui. Assim como a psicopedagogia necessita urgentemente de ampliação, postulados teóricos próprios, a neuropsicopedagogia também. E aqui ela acaba com todo o argumento dela anterior que as duas são iguais, porque se elas fossem iguais, elas não precisariam de postulados próprios. A psicopedagogia bastaria para a neuropsicopedagogia, assim como a psicologia basta para a psicopedagogia. Os postulados psicopedagógicos da psicologia bastam para a psicopedagogia, porque eles são a mesma coisa. A psicopedagogia é uma especialidade da psicologia. Agora, aqui ela mesma está caindo em contradição, porque ela mesma está dizendo que cada uma precisa dos seus postulados próprios. Isso quer dizer que elas não são iguais, elas são diferentes. Veja como ela mesma acredita que elas são diferentes. E no fim, essa diferenciação é muito mais uma estratégia mercadológica de formação, pois as faculdades ganham vendendo que uma é melhor que a outra. E aí eu digo assim, que a gente não pode desrespeitar uma categoria profissional por conta de um problema estrutural na formação da educação desse país. As pós-graduações são rasas? São. Elas têm um problema estrutural
na sua compreensão ali de desenvolvimento de curso, de matriz? Tem, mas isso é um problema estrutural de falta de fiscalização, em especial para os cursos de pós-graduação. A gente não pode desrespeitar uma categoria de profissionais que estão transformando vidas por conta de uma falha no nosso sistema educacional. E essa é uma falha. Quem trabalha no sistema educacional sabe que nós temos muitas falhas no sistema educacional, que nós temos muitos problemas no sistema educacional. Então, gente, eu me sinto assim, revoltada com esse tipo de argumentação, que é apenas para vender curso. Claro que as pós-graduações, elas vão buscar para vender curso. Claro, elas querem vender. Assim como essa pessoa que escreveu aqui quer vender, porque ela tá com o curso aberto e disse assim, eu recebi um print no meu... Vocês mandaram muito print pra mim, gente. Foram até nos stories da pessoa lá e me mandaram um print. E aí me mandaram o seguinte print, que ela vende todos os cursos dela para psicopedagogo e neuropsicopedagogo. E aí eu te digo, como é que você vai ter uma formação de qualidade com uma pessoa que não é neuropsicopedagoga, que não atua com psicopedagogia, porque ela mora em Portugal hoje, ela não atua na área, ela não tá no dia a dia, ela não tá ali com os seus pacientes, ela não tá aplicando. Como é que uma pessoa assim vai te supervisionar, vai te dar orientação, vai te ensinar a fazer as coisas, se ela mesma não faz, se ela não sabe a diferenciação? Não tem como, gente. É como eu falo. Eu ensino neuropsicopedagogos porque eu sou neuropsicopedagoga. Se eu fosse psicopedagoga, eu ensinava psicopedagogo. Quando vem os psicopedagogos perguntar se eles podem entrar no meu curso, eu falo, pode, mas vai agregar se você quiser trabalhar com neuropsicopedagogia. Tudo vai, conhecimento nunca é demais, né? Desde que seja o conhecimento certo. Mas eu não incentivo que psicopedagogos entrem na minha mentoria, porque eu não quero vender, eu não quero, só ganhar dinheiro, fazer dinheiro em cima de todo mundo aí que vai entrar. Não! Eu trabalho, então o meu trabalho, né, pago e tal, pelo dinheiro, assim como você trabalha, recebe seu salário, as minhas mentorias são o que pagam meu salário, eu não tenho outra função. Eu atendo na consultório, eu tenho os meus cursos, então essa é a minha fonte de renda. Eu preciso, né, todo mundo precisa de uma fonte de renda, e eu estaria sendo utópica ou sendo ingênua, ou querendo fazer com que vocês fossem ingênuos em dizer que eu não devo receber pelo meu trabalho, eu devo receber pelo meu trabalho. Só que o meu objetivo não é que todo mundo entre no meu curso. Porque se você quer ser psicopedagogo, não vai fazer sentido pra você. Se você quer ser fonoaudiólogo, não vai fazer sentido pra você. Tá? Porque eu tenho um treinamento para neuropsicopedagogos. Agora, pessoas que querem vender para todo mundo, elas têm que dizer que é tudo igual, que é tudo a mesma farinha, no mesmo saco. Porque senão elas não conseguem vender. Tá? E aí eu vi que ela colocou isso. Ele tá em alta esse post, gente. E aí ela fala, né, salve para estudar, refletir novamente mais tarde. E eu te digo, o que dá para estudar aqui? Não tem um conceito, não tem um campo teórico, não tem uma conceituação. E aí a treta diz assim, você não sei se você está preparada para esta conversa. Quem não está preparado para essa conversa é quem postou, né? Não está preparado com a base teórica, o conhecimento de duas profissões. E isso, gente, isso mina os profissionais. Isso derruba a nossa imagem lá no chão. E aí ela vem dizendo que ela não quer uma briga de egos, mas ela traz uma briga de egos. Ela traz uma briga de egos. E não pode. Por quê? Porque cada uma tem a sua formação, cada uma tem o seu objetivo, cada uma vai ter a sua importância, gente. Cada um vai ter a sua importância. E aqui nós temos que entender que, além de nós, o nosso trabalho, ele transcende. Porque nós estamos lidando com vidas. Se a gente não tiver certeza, conhecimento daquilo que a gente se propõe a fazer, não faça. Se você não sabe o que faz um psicopedagogo, se você não sabe o que faz um neuropsicopedagogo, não faça. Porque você está lidando com vidas, e com vidas a gente não brinca. Tem uma outra profissional, eu não vou falar nomes aqui, tá, gente? Essa outra eu conheço mais o trabalho. Essa aqui de hoje, que a gente refutou aqui, eu nunca nem tinha visto falar, tá, gente? Eu me assustei porque eu comecei a receber um monte de direct. E assim, as pessoas me mandam um post no direct e eu nem vejo. Eu sou bem sincera, eu nem vejo. Eu vejo assim, mas eu não entro lá no post da pessoa. Eu acho que a pessoa tá movimentando a neuropsicopedagogia em si. Mas aí eu comecei a receber um monte de post
das pessoas assim indignadas, falando, Karen, o que você me diz sobre isso? Karen, se posicione sobre isso. E quando as pessoas começam a falar assim, eu já falo, tipo, como assim se posicione? Às vezes eu até brinco, gente, às vezes eu brinco com a Jennifer, deu uma piada interna, tá? Por favor, não me levem a mal. Mas às vezes as pessoas, elas vêm no imperativo comigo, né? Faça isso! Me diga, o que você tem a me dizer sobre isso? E aí eu falo pra ela, fez o Pix, né? Eu brinco assim, fez o Pix, porque, né, a gente obedece o nosso chefe, né? Quem nos paga pelo nosso serviço. Mas assim, foi tanta mensagem, que eu fui ver o post pra ver o que era, gente. Fui ver o post pra ver o que era. E eu me assustei demais quando eu vi aquilo. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso me posicionar. Mas eu tava com muitas atividades, porque vocês sabem que eu peguei uma semaninha de férias esse ano, foi semana passada, retrasada. E aí semana passada eu tava em mentoria. Nossa, gente, foi muito corrido. Então eu só ia conseguir fazer uma live mesmo hoje, porque eu ia fazer nos stories, mas ia dar muito o que falar. Muito poucas pessoas podiam ver os stories. Então eu resolvi, né, gravar essa live, trazer ipsis literis, trazer pontinho de tudo aqui pra vocês. E foi o que eu fiz, né? Então, assim, gente, a gente tem que dominar aquilo que a gente vai fazer. E aí tem uma outra profissional que me assusta, porque ela fala assim que a gente tem que ter excelência no básico. Só que acontece que o nosso trabalho é complexo. Como é que eu vou saber o básico? Não posso saber o básico. O básico é o que eu sei da psicopedagogia, que está aqui nos códigos, que está aqui nas resoluções. Isso é o básico. Agora, nós trabalhamos com o complexo, nós trabalhamos com um ser humano que é complexo. Então, nós temos que ter excelência no complexo, não no básico. Nós temos que conhecer todas as bases, todos os fundamentos. Nós temos que ter estrutura, nós temos que ter pilares de fundamentação. Então, assim, é por isso, né, que eu tô criando aqui, se Deus quiser, para 2022, a gente vai ter os primeiros passos engatinhando do Instituto Karen Denise de Neuroaprendizagem, que é onde a gente quer criar um espaço para desenvolver e fomentar o ensino e a pesquisa sobre a neuropsicopedagogia no Brasil, mas um campo prático, né, onde a gente possa colocar na prática todas as nossas teorias da neuropsicopedagogia e do processo de aprendizagem. É por isso que eu criei o método Karen Denise, né, o treinamento autoridade NeuroPP, que é para mostrar realmente o que é a neuropsicopedagogia na prática, como se faz neuropsicopedagogia, como se atua com neuropsicopedagogia. Eu estou aí com um projeto para 4 livros para serem escritos e publicados no próximo ano. Então, isso é fomentar a neuropsicopedagogia. Não é ficar fazendo post polêmico para ganhar curtida. Eu não tô na internet para ganhar curtida, eu não tô na internet para bombar. Eu tô aqui para fazer um compromisso, né? Um compromisso com a neuropsicopedagogia, com os profissionais que querem atuar com neuropsicopedagogia, tá? Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque a internet, ela dá voz para todo mundo e isso é uma bênção, mas isso também pode ser a nossa perdição, se a gente não escolher a quem a gente dá ouvidos, tá? Se a gente não escolher a quem a gente dá ouvidos. Espero que vocês tenham gostado. Vamos levantar a hashtag NeuroPP existe. NeuroPP não é psicopp. Por quê? Porque nós somos neuropsicopedagogas. Os psicopedagogos, eles merecem muito respeito, porque eles têm um trabalho incrível, mas nós também merecemos respeito, porque nós também temos um trabalho incrível de colecionar sorrisos de aprendizagem. Um super beijo para vocês e até mais.